E o mundo se acha conturbado por mais um conflito com a invasão russa ao território ucraniano. Mas que país é esse, afinal de contas? A Ucrânia. Muito falado e muito pouco conhecido. Com esse vídeo, esperamos lançar um pouquinho de luz e conhecimento a respeito de um país que está sofrendo com processo bélico, que estamos vendo, e conhecer alguma coisa a respeito dele, sobre como chegou a essa situação. Tentamos entendermos, pelo menos basicamente, aquilo que está acontecendo por lá. E se você caiu de paraquedas aqui como soldado numa guerra nesse canal, não esqueça de se inscrever, de acionar o sino das notificações para receber os nossos vídeos, de curtirem, comentar o que acharam, convidar outras pessoas que possam se interessar pela história do nosso país, pela história do mundo. Vamos tentar, então, hoje entender um pouco a respeito da Ucrânia e do conflito que está se desenrolando envolvendo esse país e a Rússia. Serão os dois realmente um só país que se separaram e que agora podem voltar a se unir? Ou será que isso tudo é um argumento falho para justificar mais um conflito? Acompanhe e tente entender essa história. Para melhor expormos aqui uma situação tão complexa como é essa da Ucrânia, preferimos fazer uma sinopse, um resumo com os pontos principais da história de um país que foi se formando, se organizando com o tempo, foi sendo invadido por em diferentes épocas por outros povos, se tornando independente, novamente invadido, algo assim extremamente doloroso na vida de qualquer povo. E nós vamos entender aqui que é um país dividido. E essa divisão é a principal causa de tanta confusão que está ocorrendo por lá. Uma divisão que foi talvez criada, como vamos ver aqui, e que é a pior coisa que pode acontecer com qualquer país, com qualquer povo. Um país que se divide assim internamente, essa população é dividida, opiniões divergentes, tende a sofrer as consequências drásticas disso. A Rússia e a Ucrânia têm pontos históricos em comum, e muitos. A herança compartilhada desses dois países remonta a mais de 1000 anos, a uma época em que Kiev, que hoje é a capital da Ucrânia, estava no centro do primeiro estado eslavo, a chamada Rússia de Kiev, berço tanto da Ucrânia quanto da Rússia. Eslavos eram povos bárbaros vindos do leste e que estavam entre aqueles que acabaram ocupando boa parte do Império Romano do Ocidente. Nós estudamos pela famosa invasão de Roma em 476. Os eslavos vieram depois, ocupando outros pontos, principalmente no Oriente, e são a origem do povo russo, são a origem de outros povos, e já causaram assim problemas, inclusive lá na Primeira Guerra Mundial. Se é que se lembram que a Sérvia, país também constituído de povos eslavos, querendo formar a grande Sérvia, a união de todos os povos eslavos da Península Balcânica, onde fica situada, promoveu uma série de movimentos que culminou com o atentado de Sarajevo, em 1914, que foi a causa imediata da Primeira Guerra Mundial, contando com o apoio da Rússia. Mas voltando ao caso aqui da Ucrânia especificamente, durante os séculos V e VI, tribos de povos, esses povos eslavos, chegaram ao território que hoje é a Ucrânia. No século IX, por sua vez, novos invasores, os vikings, se mesclaram com esses eslavos e fundaram um poderoso reino chamado Rus. A capital, já dita, era Kiev, daí o nome da Rússia. Esse país, no entanto, perde poder quando os mongóis, por sua vez, invadem o território no século XIII. Em 988, Vladimir I,
monarca pagão de Novgorod, grão-príncipe de Kiev, aceitou a fé cristã ortodoxa. Foi batizado na região da Crimeia, na península da Crimeia, aludindo a esse momento histórico que é a formação desse reino de Rus, com o batismo desse Vladimir I. O outro Vladimir, o atual líder russo, Vladimir Putin, declarou recentemente que russos e ucranianos são um só povo, um único todo. Argumento válido, argumento montado para justificar alguma coisa, somente o tempo poderá esclarecer isso. Já no século XIV, a Lituânia, país do norte da Europa, que também já foi parte da extinta União Soviética, conquista o território da Ucrânia. Depois de 1569, por sua vez, foi a Polônia que governou a maior parte do país. Os poloneses transformaram muitos ucranianos em servos, colocando-os para trabalhar na terra, sem direito algum. Alguns desses servos acabam fugindo e se juntaram à força militar dos cossacos, que em 1648 liderou um ataque contra o domínio polonês. Os cossacos foram pedir ajuda exatamente à Rússia para derrotar os poloneses. Conseguiram, de fato, se libertar da Polônia, mas um novo Estado que aí nasceu logo se tornou parte do Império Russo. Notem como estão mesclados os destinos dos dois países, né? Volta e meia estão unidos, se separam, voltam a se unir. No século XVIII, por sua vez, a Rússia lentamente obteve o controle sobre quase toda a Ucrânia. Em 1922, já pronto para o século XX, a Ucrânia se tornou parte da extinta União Soviética. Os soviéticos tomaram posse das fazendas ucranianas, levando à miséria milhares de pessoas. Calcula-se que na década de 1930, cerca de 5 a 7 milhões de ucranianos morreram de fome. Isso porque o então líder soviético Joseph Stalin foi o responsável por aprofundar a cisão entre os dois países, entre a Rússia e a Ucrânia. O que ele fez após a Revolução Russa de 1917, né, a Ucrânia, como outros da região, havia travado uma guerra civil brutal antes de serem anexados pela União Soviética em 1922. E aí, nesse período agora, em 1930, como disse, a coletivização das fazendas promovida por Stalin produziu essa fome que gerou a mortandade de milhões de ucranianos, esvaziando o país para repovoar boa parte da Ucrânia, principalmente o lado oriental da Ucrânia. O que faz Stalin? Importou para ali um grande número de russos e outros cidadãos soviéticos, exatamente com o objetivo de repovoar o leste. Daí começamos a entender porque a parte leste da Ucrânia é pró-Rússia, porque a maior parte da população é descendente exatamente dos russos que ocuparam essa região a partir desse momento, com esse processo de repovoamento feito por Stalin na década de 1930. Muitos deles não falavam ucraniano, obviamente, tinham poucos laços com a região. A parte ocidental, por sua vez, da Ucrânia, já mantinha ligações maiores com a Europa Ocidental. Durante a Segunda Guerra Mundial, por sua vez, é a Alemanha, aliás, que invadiu a Ucrânia. Forças alemãs transformaram milhões de ucranianos em escravos e mataram cerca de 600 mil judeus ucranianos. Os soviéticos expulsaram os alemães da região em 1944. Essa história conturbada criou divisões duradouras. O leste da Ucrânia, como já disse, que tinha ficado sob o domínio russo muito mais cedo do que o oeste do país, os habitantes ali têm laços mais fortes com a Rússia e têm sido mais propensos a apoiar os líderes russos. O lado ocidental, ao contrário, que passou séculos sob o domínio de povos, potências europeias, como a Polônia, o Império Austro-Húngaro, uma das razões pelas quais esses ucranianos do Ocidente tendem a apoiar mais líderes políticos ocidentais. Em linhas gerais, a população oriental fala a língua russa e pratica a religião ortodoxa.
enquanto no Ocidente se fala mais ucraniano e a população é mais católica. Quando houve a derrocada da União Soviética em 1991, a Ucrânia tornou-se uma nação independente. Mas unir esse país novamente provou ser uma tarefa nada fácil. Por um lado, o senso de nacionalismo ucraniano não é tão profundo no leste como é no oeste. O lado oriental da Ucrânia, com essa propensão a se ligar à Rússia, se considera mais russo, uma região mais russa do que ucraniana em si. Em 2004, por sua vez, muitos ucranianos protestaram contra os resultados da eleição presidencial, alegando que a eleição havia sido fraudada. O protesto foi conhecido como Revolução Laranja, levando a uma nova votação. No entanto, a instabilidade política do país continuou. Anos depois da independência, a Ucrânia passou por dificuldades econômicas e, mesmo tenha melhorado um pouco já no início do século XXI, a crise econômica mundial de 2008 atingiu muito duramente o país, já que a procura mundial pelo aço ali produzido e por outros bens diminuiu de forma dramática. Um outro movimento de protesto em massa teve início em novembro de 2013. Resultou na derrubada do governo no ano seguinte, em fevereiro de 2014. O movimento foi centrado na Praça da Independência, em Kiev. Dezenas de pessoas morreram, centenas ficaram feridas durante os protestos. A Crimeia foi novamente anexada pela Rússia em 2014, seguida pouco depois por uma revolta separatista na região oriental da Ucrânia. E é exatamente essa região assim tão conturbada aqui, vai para um lado, vai para o outro, ocupada por tantos povos, e que foi dividida em lados antagônicos, provando que essa divisão de um país é o que de pior pode acontecer para qualquer povo está na Berlinda atualmente. Terá razão o líder russo ao afirmar que Ucrânia e Rússia são a mesma coisa? Ou é apenas mais um argumento para justificar o que já se planejava há anos, que era a invasão do território ucraniano? Somente o tempo, análises futuras poderão desvendar um pouco mais sobre essa situação. Esperamos que os acontecimentos fluam e que possa tudo se resolver de uma maneira mais civilizada, digamos assim. E também esperamos que isso possa ter contribuído para lançar um pouquinho de luz a respeito dessa situação, para conhecermos um pouco dessa história tão difícil, tão conturbada, tão sofrida de um país que, dividido como está, já há anos, não tem um futuro muito garantido. Graças exatamente a essa divisão que foi provocada, talvez já pensando em se manter o domínio sobre ela. Certamente que foi. E se vocês gostaram de conhecer um pouco, de forma bem clara, bem sucinta, bem objetiva a respeito da Ucrânia, não se esqueçam de deixar aqui nos comentários o que acharam, o que pensam dessa situação toda. Não se esqueçam de curtir o vídeo também, de compartilharem, de se inscreverem no canal, se não estão inscritos ainda, e até o nosso próximo vídeo.